justiça. E nós vimos muitas religiões que afirmam que um Deus de amor não vai lançar a sua criação no inferno. Vocês vão lembrar que eu falei que tem pessoas que questionam, eu que sou pai, ou alguém que é mãe, não vai lançar um filho no sofrimento, não vai suportar isso. Eu não suportaria, eu tenho certeza que tem muitas mães aqui, pais, vocês não suportam ver o sofrimento dos seus filhos. Só que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são iguais aos de Deus, porque nós somos seres humanos, nós somos criaturas, e Deus é Deus. Amém, queridos? Então Deus, Ele é bom ou não é? É bom. Eu quero começar daquela parte onde tem que Deus é bom e é justiça. Amém. Glória a Deus. Então nós paramos aí, a questionamento que Deus é amor. Quantos concordam que... Mas Deus também é justiça. E eu pergunto, Deus ele é mais amor ou mais justiça? Pergunte para quem está ao seu lado, Deus é mais amor ou é mais justiça? Qual é a resposta? É mais amor? 50-50? É mais justiça? Alguém diz que é mais amor, alguém diz que é mais justiça. Aí em cima, é mais amor ou mais justiça? É os dois. É o que, Carla? Os dois. Então percebam, Deus ele é amor, Deus é justiça, não tem mais nem menos. E nós nos apegamos no amor, porque nós gostamos de que passe a mão pela cabeça, nós gostamos de receber só o bem. Só que ao mesmo tempo que esse Deus ele é totalmente amor, ele é justiça. Ele não pode negar a ele mesmo, foi dito aqui. Então, nós já vimos que o inferno, ele existe por causa da justiça. Um governador do estado, ele é um camarada miserável porque mandou construir um presídio, seria isso? Não, porque se constrói um presídio, é porque existem pessoas que não querem andar na lei. E quem não anda na lei, por justiça, vai para o presídio. Então isso não significa que quem construiu o presídio não é bom, não, porque a lei, ela nos adverte. A palavra de Deus, ela nos adverte. Deus é tão bom que Ele nos adverte, Ele levanta pessoas para pregar. A palavra dEle, nós temos acesso à palavra dEle, só que muitos não queremos obedecer. E quando nós não obedecemos ao apelo do amor, então a justiça de Deus entra em ação. Então o inferno existe por causa da justiça de Deus. E aí nós vimos que existem algumas religiões, alguns pensamentos, que vai dizer que quando o homem morre, não vai para o inferno, ele dorme. E quem está dormindo não está sendo atormentado. É um pensamento muito bom. Morreu, não vou sentir mais nada. Só que a verdade não é o que alguém diz. A verdade não é o que alguém acha. A verdade é a palavra de Deus. Jesus, ele contou a parábola do rico e Lázaro e disse, no inferno, em tormento, o rico disse, pai Abraão, peça para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e me refrescar. Ele estava no inferno, não estava dormindo, ele estava sentindo o tormento e ele estava gritando, pai Abraão, pede a Lázaro para me ajudar. O apóstolo Paulo foi ao paraíso, e no paraíso, onde estão salvos, ele disse, eu ouvi coisas. Se ele ouviu, não estava dormindo, tinha alguém falando. Mas quando eu digo, não, morreu, vai dormir, é porque eu quero massagear o ego de alguém.
E Deus não massageia o ego de ninguém, porque Deus não tem filho coitadinho. Deus quer filho obediente. É sim, sim, não, não. Então, o céu existe? Sim. O inferno existe? Sim, porque o mesmo Deus, a mesma Bíblia que fala do céu, ela fala também do inferno. Não, mas Deus é um Deus de amor, Ele não fará isso. Em Malaquias 3,18, amado, diz assim, ó: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se Deus é um Deus que não vai punir ninguém, porque lá em Malaquias, ele diz: vereis outra vez a diferença. A Bíblia está dizendo que já houve uma diferença, está dizendo, e vocês vão ver outra vez. Está dizendo que Deus já puniu alguém e vai punir de novo. Nós vimos que Deus puniu Lúcifer, Deus puniu Adão, e se vocês vão ver novamente a diferença. Existe um movimento humanista que diz que Deus não vai punir ninguém e que no juízo final Ele vai perdoar todo mundo. Não seria justiça, porque se você está buscando santidade, se você está negando ao seu eu, e no final Deus vai perdoar todo mundo, eu pergunto: o que Jesus veio fazer aqui? Para que Jesus morreu na cruz do Calvário se todo mundo vai ser salvo? Para que pregar o Evangelho? Mas Malaquias 3,18 diz: vereis outra vez entre o justo e o ímpio, duas classes de pessoas, o que acredita e o que não acredita, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então Deus, ele já puniu muita gente. Apareceu agora. Está complicado a mídia, viu? Vou usar cartolina, amados. Está complicadíssimo. Todos os pecados terão suas consequências. Sodoma e Gomorra, o Deus de amor, destruiu essa cidade. Abraão, o amigo de Deus, intercedeu, disse a Deus: Senhor, o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse que Abraão: longe de mim tratar o justo do mesmo jeito que eu vou tratar o ímpio. Longe de mim tratar o ímpio do mesmo jeito que eu vou tratar o justo. Vai ver diferença. Então Abraão perguntou a Deus: então me diga uma coisa, e se houver lá 50 justos? Deus: se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E Abraão foi intercedendo, mas não tinha. Só saiu de lá quem? Ló, suas duas filhas e a sua esposa. Só que no meio do caminho, o anjo tinha dito: não olhe para trás. A esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal. Aí tem gente que diz: não, isso aí é um conto de fada. Como é que pode virar uma estátua de sal? Se a Bíblia diz que virou, pelo menos eu acredito. Se tem duas pessoas aqui que acreditam totalmente na Bíblia, eu sou uma. Aleluia. Aleluia. Então só escapou quem? Ló e suas duas filhas. Deus destruiu a cidade por causa dos seus pecados. Só tirou o justo, mas os ímpios foram destruídos. Mas é Deus de amor, mas o Deus de amor também é Deus de justiça. Você vai ver outra vez a diferença. Ele vai punir novamente. Quem lembra desse episódio? Aleluia. O dilúvio. O Deus de amor levantou um homem na terra e disse: olha, vou destruir a terra. Em Hebreus vai dizer que Noé pregou a palavra: Deus vai mandar dilúvio. As pessoas zombavam. O pecado chegou até Deus. E Deus disse: vou destruir tudo o que criei. Me arrependo de ter feito o homem. Vou destruir tudo.
Noé começou a pregar, mas em Hebreus vai dizer que o povo caçoava dele. E o que aconteceu? Quem não acreditou, mas o Deus de amor, disse que o povo batia na porta da arca, abra aí, abra aí. O Deus de amor não abriu a porta. O Deus de amor, ele não deixou que Noé fechasse a porta. Ele disse, não, entre que quem vai fechar sou eu. Por quê? Porque ali agora não é mais o amor, é a justiça. O juízo de Deus não vai ser feito com amor, porque quem usa de amor não castiga, vai ser juízo. Mas foram 120 anos ele avisando, vem aí o dilúvio. E Jesus falou que a vinda dele, a volta dele, vai ser semelhante aos dias do dilúvio, o dia de Noé. As pessoas estão pregando o evangelho, uns estão crendo, outros estão brincando, outros não querem acreditar, e hoje cada um faz o que quer, não tem problema, o tempo está chegando. E quando o tempo chegar, vão dizer, mas cadê o Deus de amor? O Deus de amor levantou pessoas para pregar todo dia. Em rádio, em televisão, batendo nas portas, de alguma forma estão pregando o evangelho. Mas não estão ouvindo o convite do amor. Vão perecer. Se Deus ele já puniu no passado, ele diz, vocês vão ver outra vez. Aleluia. O que aconteceu no Mar Vermelho? Um povo que Deus tinha aliança. Noé estava à frente, Noé não, Moisés. O mar se abriu. Quem estava com Moisés, passou. Mas quem não fazia parte da aliança, o mesmo caminho que quem tinha aliança passou, quem não tinha tentou passar. Hoje está se misturado. Pessoas que têm aliança e pessoas que não têm, todas juntas. Joio e o trigo. Quer que arranquemos? Não, deixa aí. O pai sabe como é que vai fazer. Porque o Salmo 101 diz que aqueles que usam de engano não vai permanecer na casa do Senhor. Eles pereceram porque não tinham aliança com Deus. Não eram verdadeiros com Deus. Mas enquanto isso, o povo da aliança passou para o outro lado. Precisamos chegar do outro lado. Enquanto estamos aqui, precisamos nos esforçar para chegar do outro lado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos faz algumas advertências. Aleluia, Deus. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, e como aos homens está ordenado a morrerem quantas vezes? Quantas vezes? Vindo depois disso E nós vimos aqui que quem acredita na doutrina da reencarnação vai ensinar que o homem não consegue se purificar nesta vida, então ele volta em outra vida, tendo a oportunidade de se purificar. Se não conseguir, ele volta novamente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eles podem não acreditar na Bíblia, mas tem alguém aqui que acredita? A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, a nossa única regra de fé e conduta. Ela diz que aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Vindo depois disso o juízo. Depois que morre não é mais amor não. Vai prestar conta. E o juízo está escrito, será sem misericórdia. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo. Para serem o quê? Mas um Deus de amor não vai fazer isso, é o que dizem. Os piedosos são os crentes. Deus vai preservar, mas Ele sabe reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas
principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Essa terra, que nós podemos ver pela palavra de Deus, no dia do juízo, ela vai pegar fogo. E aonde é que você vai morar? Você responderia essa pergunta: onde é que você vai morar? Porque não vai ser o Deus de amor, vai ser o Deus da justiça. Em Mateus 25, 46 diz: e irão estes quem? Os ímpios, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós vimos na semana passada que há um grupo religioso que diz que essa palavra eterna não quer dizer eterna. Não, a palavra eterna, ela quer dizer eterna. O castigo é eterno, não tem mais jeito. Depois que morre não tem purgatório, depois que morre não tem reencarnação, depois que morre é juízo. Aos Hebreus 10, 30 a 31, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas podem zombar do pedaço de pau, as pessoas podem zombar do pedaço de metal, mas ninguém pode brincar com Deus vivo. As pessoas no mundo estão fazendo o que acham que tem que fazer. Teve até recentemente, me parece, nos Estados Unidos, um encontro de satanistas. Não tem problema nenhum. Mas nós conhecemos aquele que disse: minha é a vingança. Quem é que está falando aí? Eu sei retribuir. Estão me desafiando, estão brincando comigo, não tem problema, eu sei retribuir. Vai haver o juízo, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então esta coisa de parar para ouvir o que a Bíblia não diz é perigoso, porque às vezes a gente quer massagear o nosso ego. Não, mas alguém fez um estudo dizendo que no hebraico, que no grego, a palavra inferno não é inferno. Não, a palavra quer dizer, não, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Jesus disse: ela quer dizer os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ele disse que não vai passar nem um jota, nem um tio da palavra dele. É hora de decisão, é hora de decidir quem é e quem não quer e quem não é. Não, mas é porque a pessoa é tão boa, e eu aprendi que se nós fizermos uma reza por ela, Deus pode salvá-la. Depois da morte, segue-se e ponto. A Bíblia, ela refuta a doutrina da reencarnação do purgatório. O que é refutar? É falar o contrário. Em Lucas capítulo 16, 19 ao 31, é interessante nós lermos essa passagem. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ele estava onde? Morreu, foi sepultado. Onde é que ele estava agora? Ele não foi para purgatório, ele foi direto para o...
E no inferno ergueu os olhos, não estava dormindo, ele estava e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu, não estava dormindo, ele estava enxergando. E clamando, se clamou, ele abriu a boca e gritou. E disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Se eu acender aqui um fósforo e tocar na pele dele, ele vai sentir, não vai? Porque ele sente. Ele tem, me ajude aí com a palavra, sensibilidade, é essa a palavra? Mas o camarada morreu, não diz que morre, não vai sentir mais nada, mas ele está sentindo o tormento das chamas, ele quer só uma gota d'água, imagine o desespero que está, porque no inferno o homem não vai perder a consciência, isso faz parte do castigo. Quem está no inferno tem consciência que o evangelho foi pregado. Quem está no inferno sabe as oportunidades que teve, os apelos que ele negou, quando ele disse: eu não quero saber de Jesus, tudo isso vai estar na memória dele, mas agora não tem mais jeito, porque depois da morte, segue-se. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste em teus bens, em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Como é que existe reencarnação? Porque o que é reencarnação? O camarada viveu, morreu, então ele vai voltar novamente para se purificar. Se não purificar, então ele vai morrer, ele vai voltar novamente. Mas a palavra de Deus está dizendo que aqueles que chegaram lá no inferno não podem mais voltar. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pedindo que Abraão agora pegue o mendigo, que era mendigo, e mande ele lá na casa do pai dele. Isso é engano de Satanás. Tem pessoas que participam de encontros para receber mortos, espírito de mortos. Não, eu estou precisando de luz. Eu quero que acenda uma vela. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. É mentira do diabo. A palavra de Deus, ela diz que quem está lá não pode mais voltar. Mande que vá lá na casa de meus pais, falar com os meus irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A coisa é séria. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem alguém pregando, eles que acreditem, porque a ordem de Jesus foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê. Quem não crê, será responsável pela sua decisão de não crer. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite, reencarna. Não, o único modo para poder voltar quem morreu é a ressurreição. E ressurreição só existe uma pessoa que é a ressurreição. Louvado seja Deus. Quando Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse a ela: Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição. É o único que tem o poder para trazer quem se foi, é a ressurreição. E a ressurreição tem nome, é Jesus Cristo. Aleluia. A ideia de purgatório e a ideia de reencarnação é purificar o pecador. A pessoa não conseguiu se purificar, morreu, então vai fazer a missa de sétimo dia. Vamos rezar pela alma dele.
A alma de 30 dias. Agora, teve um papa, na década de 80, não lembro o nome agora, eu era garoto, mas eu lembro disso. E esse papa, ele morreu, e foi assim aquela comoção muito grande. E aí muita gente rezando pela alma do papa. Se o papa precisou de reza pela alma dele, imagine o pecador que é excomungado, que não é reconhecido. Só tem uma maneira de purificação, querido. A purificação é aqui e agora, enquanto estamos vivos. O Salmo 19, versículo 12, o salmista, ele vai fazer uma pergunta: quem pode entender os seus erros? Porque quando o salmista pergunta para Deus: Senhor, quem é que vai morar no teu santuário? E Deus diz: aquele que é puro de mão e limpo de coração. Aquele que quando dá uma palavra, não volta atrás. Mesmo que ele tenha prejuízo, ele cumpre a sua palavra. Esse vai morar no meu santo monte. Então o salmista vai se olhar e dizer: poxa, mas tem coisa que eu faço que eu não controlo. Quem aqui não pecou hoje? Quem aqui não pensou algo errado? Quem não fez algo errado? Quem todos os dias não peca? Só que a gente talvez não peça perdão todos os dias por pensamentos, por palavras. É tão normal que a gente vai deixando para lá. Ou tem coisa que a gente nem percebeu que fez, que machucou alguém com a coisa que falou ou não. Então ele vai dizer: expurga-me tu dos que me são ocultos. Só Deus pode expurgar, tirar, limpar pecados ocultos. Por quê? Porque diz o Salmo 139 que Ele nos sonda e nos conhece. Ainda a palavra não chegou à boca, Ele já sabe. Ele sabe quando nos deitamos, quando nos levantamos. Você está dormindo, Ele está ali. Ele sabe todas as coisas. Até dormindo a gente peca. Tem pensamentos, sonhos noturnos que você acorda, meu Deus, é pecado, é prostituição. Só Ele pode expurgar, trazer a memória para que confessemos. Aleluia. O que vai nos limpar não é depois da morte, não. A oportunidade de se limpar é aqui, pela palavra de Deus. João 15,3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é a água. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe agora você pensou em algo que você fez, em algo que você pensou, em algo que você praticou. É a palavra dizendo: ó, bota para fora, ó, bota para fora, ó, se livra do pecado. Por quê? Porque se Jesus chegar agora, não vai ser o Deus de amor, vai ser o Deus de justiça. E a justiça é sem. Também podemos ser purificados pelo sangue de Jesus. É pela palavra e pelo sangue de Jesus. É pela palavra e pelo sangue de Jesus. Aleluia. Em 1 João 7 diz: mas se andarmos na luz, a luz é a verdade. Quem está na luz não se esconde. O que você fez hoje? Não, estou de boa. Deus sabe se está de boa. Você fez hoje? Não, está tranquilo. Deus sabe se está tranquilo. Nós temos que andar na luz. Como Ele na luz está, assim teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo. Não é de alguns, de todo o pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. E acreditar que em Cristo já fomos resgatados. O que é resgatar? É livrar da ruína. Tem alguém perecendo ali, no mar. Vai fazer o quê? O bombeiro está chegando. O bombeiro vai fazer o quê? Vai resgatar. Nós estávamos indo para o... Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. Estávamos perecendo, estávamos morrendo, mas Ele chegou a tempo para nos
resgatar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aos Gálatas capítulo 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, o que está escrito? Ele se fez maldito, ele tomou o nosso lugar. O barco só cabe uma pessoa, eles estão, suba você, eu desço. Ele nos resgatou, aleluia. Também fomos remidos por ele. O que é remir? Remir é pagar o preço para adquirir algo. Em Gálatas 4:5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido embaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia. Aleluia. Salvação, amados, só em Jesus. Eu falei para os irmãos que esteve aqui conosco um judeu. Que bom que ele veio aqui. E ele falou: eu sou a oliveira verdadeira de Deus. Eu disse: poxa, parabéns, que coisa boa. Disse: não, eu tenho uma aliança, meu povo tem uma aliança com Deus. Onde chega nós somos abençoados, glória a Deus por isso. Mas com educação eu disse para ele: realmente o judeu tem direito a todas as bênçãos materiais, mas a salvação só em Cristo Jesus. Tem que aceitar Jesus, se entregar a Jesus. Pode ser a melhor pessoa do mundo, fazer as maiores obras, mas se não tiver aliança com Cristo, não tem resgate, não tem remissão. Louvado seja Deus, porque o Deus de amor, Ele é justo, Ele é justiça, Ele vai julgar com justiça, e isso vai valer para o judeu, isso vale para a igreja, isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para o ímpio, isso vale para A, para B, para C. Ninguém vai poder escapar do juízo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque salvação só em Jesus. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos. Nenhum outro nome. Por quê? Porque todos esses pensamentos de que vai dormir, de que o Deus de amor não vai punir, tem um nome por trás. Essas religiões, elas não seguem a Jesus, elas seguem alguém, tem o nome de alguém que já morreu, porque as pessoas se comportam daquele jeito, porque alguém que é o fundador da religião, ele disse: não, não é assim, não é desse jeito, e as pessoas seguem a estes homens, ou mulheres, que tem também mulheres, líderes de religiões. Mas existe a igreja, que não segue nem a A, nem a B e nem a C. Só tem um nome pelo qual importa que sejamos salvos. E você sabe o nome, é Jesus. O nome é Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não importa o que eles estão dizendo, segue tu. Deixa eles te falarem. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela nos ensina coisas sobre o inferno. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Eu já falei aqui que nós estamos perdendo o costume de ler a Bíblia por causa do celular. É bom você baixar aqui traduções diversas, que bom. Mas você lendo a Bíblia no celular, não é a mesma coisa de você pegar aqui e ler. De pegar uma caneta aqui, ó, aqui mesmo tem anotações aqui, ó. No celular você não faz isso. E riscar, e pegar o dicionário. E não fica com pena de riscar a Bíblia não, que você quer cópia. O original está no céu. Louvado seja Deus. Pode riscar, pode marcar. Como é gostoso ler a Bíblia desse jeito. Porque ela é a nossa regra de fé e conduta, é a palavra de Deus inerrante, ela não erra, ela não falha. Louvado seja Deus. Em Apocalipse 1:3 diz assim:
bem-aventurado. Bem-aventurado é Macários, é muito feliz aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e faz mais o quê? E guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? O tempo está próximo. É o Deus de amor falando, olha, o tempo está próximo. O juízo vem aí. O tempo está próximo. Bem-aventurado quem lê. Bem-aventurado quem ouve. O tempo está próximo. Bem-aventurado que guarda. O tempo está próximo. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que é que a Bíblia ensina sobre o inferno? É que o inferno já existia antes da queda de Lúcifer. Porque, como já falamos, parece que Deus foi surpreendido. Deus criou Lúcifer, perfeito. Deus criou todas as coisas. E um dia estava tudo bem, e de repente, Lúcifer se rebelou. Não. Deus é onisciente, é o único que é onisciente. Ele sabe de tudo. Aleluia. Ele sabe de tudo, amados. E a palavra dele diz, em Isaías 14, 12, 15: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E o que ele dizia? E tu dizias no teu coração, perceba, o que você diz no coração ninguém ouve. Quem sabe você está aí, você está até me xingando, não tem problema não. Mas Deus sonda, Deus conhece, Deus sabe, aleluia. Lúcifer está lá no coração dele fazendo plano, e Deus está ouvindo tudo, aleluia. Tu dizendo no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Esse negócio de ficar aqui só recebendo ordem, esse negócio de ficar aqui só tocando, não, eu vou ter o meu reino. Ah, não, ele está planejando, ele está planejando. Ele só está planejando. E Deus está, ele não sabe de nada. Ele não sabe que já está preparado, aleluia. Ele dizendo, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Deus vai falar para ele, e contudo, levado serás ao... O inferno já existia. Deus não disse assim, não, pera aí, ele está planejando, e agora? Ai de mim, o que é que eu faço agora? Não. Já tinha um lugar preparado para rebeldes. Já existe um lugar preparado para quem não acredita na palavra de Deus. Já existe um lugar preparado para quem não crê no Filho de Deus. Aleluia. Vai para o mais profundo do abismo, e nós já vimos isso, o Tártaro é o lugar mais profundo, o lugar de tormento, de castigo. Você quer subir? Tu vai descer para o lugar mais baixo que existe, para o inferno. E a pergunta que não quer calar: onde fica o inferno? É interessante essa pergunta, porque a ciência que quer negar as coisas de Deus, vão dizer que os geólogos já estudaram o globo Terra, eles sabem o diâmetro da Terra, quanto tempo tal aeronave dá uma volta em torno da Terra, eles sabem o movimento da Terra, e se houvesse um inferno lá embaixo, eles já teriam descoberto. Só que eles não sabem que aquilo que Deus esconde, ninguém acha. Porque já que eles têm tanta ciência assim, me digam, onde é que está o jardim do Éden? Eles já descobriram o rio Tigres, já descobriram o rio Eufrates, mas não conseguem descobrir o jardim,
que era na terra, que é na terra. Mas onde está? Mas a Bíblia diz que Deus colocou um querubim para guardar, para ninguém entrar. Quem sabe eles passam até pela porta, mas não enxergam. Por quê? Porque Deus escondeu. Quando Deus esconde, ninguém acha. O rei Herodes disse: vamos matar todas as crianças de 2 anos para baixo, querendo matar Jesus. A Bíblia diz que o anjo apareceu a José: José, corre para o Egito. Deus escondeu o menino para Herodes não matar. Matou várias crianças, mas Jesus ele não matou, porque Deus escondeu. E quando Deus esconde, ninguém acha. Louvado seja Deus. Quem lembra do pastor Paulo Peluso? Ele estava no ônibus, um assalto no ônibus, e os camaradas entrearmados. Peluso disse: meu Deus, me esconde, meu Deus. E o bandido passou por ele e não enxergou. Ele disse: irmãos, eu fiquei invisível. Como que ele ficou invisível? Não, Deus escondeu, Deus botou a mão. O diabo não nos destrói, os demônios não nos destroem. Não é porque você é forte, valente, não tem medo, eu passo qualquer hora, não. É porque Deus dá ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. É Deus quem nos guarda. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o inferno existe. Sabe onde é que está? Vai pesquisar. Mas a Bíblia, quem acredita na Bíblia, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela diz onde é. Eu me lembro que na década de 90 descobriram em uma palestra nós estávamos que alguém descobriu que a Terra ela é redonda. Porque é uma discussão, alguém diz que a Terra é plana, né? Outros dizem não, a Terra é redonda. Então pesquisaram e descobriram que a Terra é redonda. Que incrível! Mas a Bíblia diz em Jó: de onde você veio? Jó disse: eu estava rodeando a terra. Se ele estava rodeando, é porque a terra é só ler a Bíblia. A Bíblia não erra. E a Bíblia vai dizer que o inferno está no interior da terra. Mas como, pastor, e ainda não descobriram? Recentemente, eles disseram que descobriram um novo oceano embaixo da terra. Esse oceano sempre existiu, por que não descobriram antes? Porque só descobre o que Deus quiser mostrar. As coisas reveladas são para os homens, mas o mistério pertence a Deus. Aleluia, aleluia. Em Provérbios, no interior da terra, 15:24, vai dizer: para o sábio, sabe quem é sábio? Aquele que teme a Deus, aquele que ganha alma, esse é sábio. O caminho da vida que o leva para, a fim de evitar o inferno, que está onde? O caminho da vida é Jesus. Jesus leva para cima. Quando fala para cima, é para o céu. Para evitar o inferno que está embaixo. Então, onde é que está o inferno? Nós já temos aí uma referência. Está embaixo. O céu está para cima. O inferno está para baixo. Porque Lúcifer disse: vou preparar meu reino. Vou subir lá em cima. Disse: não, tu vai descer. Então o inferno não está em cima, o inferno está embaixo. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas 10:15 disse: tu, Cafarnaum, é Jesus repreendendo a cidade de Cafarnaum. Elevar-te-ás porventura até o céu? Não. Descerás até ao inferno. Onde é que está o inferno? Está lá embaixo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso aí foi quando Jesus morreu. 3 dias. Foi lá embaixo. No seio da terra. Alguém está dizendo: não, o inferno deve estar em um buraco negro no espaço. Poxa, poderia ser. Porém, a ciência é quem diz isso.
Mas a Bíblia não diz que está em um buraco negro no espaço. A Bíblia está dizendo que o inferno está embaixo. Aleluia. Que Jesus não foi em um buraco negro, não. Jesus foi no seio da terra. Efésios 4, 8, 9 diz, por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Deus disse a Lúcifer, tu não vai subir não. Você vai descer para a parte mais baixa da terra. E Jesus, depois que morreu, ele foi lá embaixo para libertar almas que estavam presas lá no seio de Abraão. Jesus não foi para buraco negro, Jesus não foi para o espaço, ele foi lá embaixo. É o que a palavra de Deus diz. Alguém diz, mas pastor, não é possível, porque os geólogos, eles estudam a terra, ele coloca o sonar, ele pode colocar sonar, radar, o que eles quiserem. A palavra de Deus diz que Jesus foi lá embaixo, e é lá embaixo que eu acredito que está o inferno. Aleluia. Louvado seja Deus. Como é o inferno? Porque nós já vimos que o inferno é um lugar. E todo lugar tem um jeito de ser. Por exemplo, Cruz das Almas, quem conhece, é conhecido como uma cidade plana. Quase todo mundo anda de bicicleta. Aí minha sogra veio passar uns dias aqui, ela disse, não, eu quero ir embora, que lugar é esse? Aqui todo lugar tem ladeira e escada. É ladeira e escada, é ladeira e escada. Fazer o quê? Cada lugar tem um jeito. E o inferno não é diferente. Como é o inferno? Não sei, eu nunca fui, nem eu. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos fala. Eu não preciso ir num lugar para saber como é. Alguém que foi lá pode me contar. E nós sabemos pela Bíblia que o inferno é um lugar que tem portas, tem chaves e é escuro. Então o inferno é um lugar escuro, é um lugar que tem portas e é um lugar que possui chaves. Tem portas. Por que eu digo isso? Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, é Jesus que está falando, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Pedro, ele fez uma confissão, tu és o Cristo. Esta é a pedra, a confissão. Quantos aqui já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador? É nesta confissão que você se torna a igreja de Deus. Jesus disse, é nessa confissão que eu edifico a minha igreja. E as portas, está no plural, as portas do inferno não prevalecerão contra você. E nós vamos ver já já o que é a porta, se der tempo. Também tem chave. Porque porta que não tem chave, qualquer pessoa. Apocalipse 1,18 diz, Jesus está dizendo, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Foi este versículo que eu falei, que às vezes então, Jesus foi lá e tomou. Ele pode até ter tomado, mas a Bíblia não diz. Por isso você precisa participar da EBN, para entender que na exegese você só pode dizer o que a Bíblia diz, porque quando você diz o que a Bíblia não diz, não é exegese, é exegese, é você inventando coisa que a Bíblia não diz. Então a Bíblia não diz que Jesus tomou, que Jesus pegou um machado e rachou a cabeça do diabo. A gente até gosta de ouvir essas coisas. Eita, boa Jesus, é isso mesmo. Mas a Bíblia não diz, é pensamento do pregador. O que a Bíblia diz que Jesus está dizendo, olha, sou eu, estou vivo. Fui morto, mas agora estou vivo para sempre, amém. E tenho a chave da morte do inferno, aleluia.
Se Satanás tivesse a chave do inferno, Jesus não entrava. Porque ele foi lá no inferno libertar as vidas. Se Satanás tem a chave, como é que Jesus entra? Na sua casa, para você entrar, você bate, só entra se quem está do lado de dentro te abrir. É assim ou não é? Mas Jesus foi no inferno e entrou. Porque ele tem a chave. Aleluia. Quem tem a chave tem controle. Quem tem a chave tem poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele tem o poder, ele tem o controle. É um lugar escuro. 2 Pedro 2,4 diz: porque se Deus não perdoou, ó justiça, aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado onde? Os entregou às cadeias ficando reservados para o juízo. Quando Deus criou Lúcifer, ele era conhecido como anjo de luz. Foi feito de pedras preciosas. Deus colocou nele instrumentos musicais. Quando ele andava, mas aquele louvor era para Deus. O que é isso? É louvor para Deus. A Lúcifer se encheu, rapaz. Quando eu passo, o pessoal dá glória a Deus. Tem pregadores que são assim, né? Rapaz, é o cara. Né? Tem cantores que são assim. Só que a luz que brilhava em Lúcifer não era dele. Ele refletia a luz de Deus. Quando Deus o expulsou, acabou a luz, porque ele não tem luz própria. Aleluia. Ele se achava, mas sem Deus não é nada. Como sem Deus eu não sou nada. Como sem Deus você não é nada. Pode achar que faz, que sabe, mas sem Deus nós não somos. Agora ele está na escuridão. Quem seguiu a ele, via ele brilhando. E agora, rapaz, eu menti para vocês, a luz não era minha não. Porque João diz assim, ó, filhinhos, Deus é luz. Só ele, Deus é luz. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, não pense que você tem luz própria. É porque Cristo em nós refletimos o brilho de Cristo. Nós refletimos a glória de Deus. Aleluia. É por causa de Cristo que somos o que somos. Fazemos o que fazemos. Porque é Ele. Porque se Ele sair de nós... Aleluia. Louvado seja Deus. Chegou o tempo, né? Mas o inferno tem porta. Hã? Passa rápido, né, Santo? Mas quinta-feira, se Deus permitir, tem mais. Nós vamos falar sobre a porta, sobre a chave e sobre a escuridão. O que é uma porta? Você sabe me dizer o que é uma porta? Ah, é uma peça de madeira. André ali, que sabe fazer porta. O que é uma porta, André? Muito bem. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Aleluia. A porta é aquilo que dá acesso, amado. Eu estou do lado de fora, aqui tem porta. Eu só passo para o lado de dentro se essa porta abrir. É ou não é? Se ela estiver fechada, eu não entro. Também se eu entrar, eu não estou mais do lado de fora. É só um passo, muda tudo. Só que o inferno tem portas, no plural, que dá acesso a quê? Ao inferno. Quem passa pela porta entra em algum lugar. É assim ou não é? E este lugar, sabe como é que se chama? A prisão de Satanás. Alguém disse que Jesus, ele nos liberta prendendo. À medida que Jesus te liberta, tu fica preso a ele. Eu aposto que daqui a um mês você desvia. Só que nesse mês Jesus começa a te libertar, Jesus começa a te abençoar. Aí agora você vai dizer, rapaz,
Agora não é por causa da minha esposa, não. Agora eu mesmo creio que esse Jesus é poderoso. O que aconteceu em Samaria? A mulher samaritana chegou, olha, encontrei um homem que falou tudo. Será que ele não é o Messias? A cidade toda veio a Jesus e se renderam a Jesus. E disseram, olha mulher, não é por sua causa não, porque nós mesmos ouvimos e estamos crendo que este é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a porta, ela dá acesso a algum lugar. Só que Satanás, ele prende oferecendo liberdade. Nada, rapaz. Como nós vimos aí, dê um pau aí, dê um cheiro aí, toma um aí, vamos ali, que nada, rapaz. Você está nessa aí, você é cafona, você é careta, vamos curtir, você está jovem, rapaz, vamos curtir. Em busca dessa liberdade, as pessoas entram por essa porta. E Jesus, quando ele falou isso a Pedro, ele queria ensinar alguma coisa. Jesus falava de algo que eles conheciam. Quem já assistiu os filmes épicos, as cruzadas, que aqueles cavalheiros, eles vêm para libertar alguém que está lá preso na fortaleza, só que quando eles chegam, os muros são altos, as portas são bem altas, e soldados não têm como entrar, é intransponível. Aí Jesus está dizendo, olha Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus, olha, eis que vos dou a chave. O que você ligar aqui na terra, Satanás, ele prende vidas. Jesus nos deu a chave para libertar vidas. É por isso que é importante evangelizar. A pessoa está presa nas drogas, a pessoa está presa nos vícios. Aí chega o crente, aleluia, com a chave. Você quer ser livre, você quer ser liberto. Está preso das doenças, você quer ser curado. Eu tenho a chave, aleluia, a chave é o nome dele. Louvado seja Deus. Ele disse, no meu nome você vai curar os enfermos, no meu nome vai expulsar demônios, no meu nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais sobre isso, se Deus permitir, de hoje a 8. Amém? Vamos ficar de pés.